A nossa devocional hoje está em Mateus 5, do 22 ao 24, né? Ao 22 ao 24, que diz, né? Presta atenção, hein? Eu, porém, lhes digo, né? Jesus falando que todo aquele que se irar, né? Contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, né? Quem insultar também, né, estará sujeito a julgamento. Preste atenção, hein? Então, 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, hein? É que ele tem contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. O que nós queremos passar nessa devocional dessa manhã, né? Lá em Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Edifica aquelas que trabalham, né? Preste atenção, hein? Então, a nossa pergunta nessa devocional é: quem está edificando a sua casa, né? Presta atenção. Qual é o Senhor que está edificando a sua casa? O Senhor do amor, do perdão ou o Senhor da ira, né? Porque o Senhor, né? O Senhor é mestre. Qual é o mestre? Quem está lhe ensinando como, né? Presta atenção. Por que essa devocional? Porque muitos levam, né, nos seus altares muitos louvores lindos, maravilhosos, né? Mas muitas das vezes de mal com os seus irmãos. Quando digo irmão, não é irmão da igreja, né? Também acontece, mas principalmente irmãos às vezes de sangue, né? Irmãos biológicos, famílias, né? Às vezes é pai que não fala com filho, irmã que não fala com irmã, não é verdade? Presta atenção, né? Então, parentes que não se falam, não é verdade? Presta atenção. Então, a palavra diz que se nós não amarmos a quem nós vemos, né, como vamos dizer que amamos aquele que não vemos. E foi dito, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nesta manhã vamos pensar nisso. Quando nós levamos nossos louvores, né, a nossa gratidão ao altar, né, vamos lembrar, né, se estamos sendo gratos, sendo realmente irmãos, amigos e irmãos, né? De repente até da nossa própria família. Preste atenção, então. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que... Alô, Flor! Alô, Luísa! Alô, Edelia! Isso! Meninas, vem pra cá, menina, vem pra cá, porque eu tô aqui, ó, falando, isso, falando assim, entendeu? Ariane, menina, presta atenção, tô falando com você, você, minha amiga, minha amiga, entendeu? Presta atenção, eu sei, tô entendendo, hoje é difícil, você não pode ver agora, eu sei, mas vai ficar gravado pra você ver a hora que você, que der pra você ver, entendeu? Vai ficar gravado, importante é a gente falar, porque eu já falei, o culto assim, racional, né, que tá lá em Romanos 12, né? Que é o culto da transformação, entendeu? Aquele que a gente ouve e se transforma pelo que... porque tem gente que fala assim, ó, o culto foi uma bênção, aí às vezes a gente até pergunta, qual foi a palavra? Não sabe nem o que foi a palavra, entendeu? Isso não sabe o que foi a palavra, como é que vai se transformar por ela? Não vai ter nenhuma mudança na sua vida, que tem gente que fala que foi a bênção por causa do oba-oba, né? Assim, da alegria, né? O que é bom, né? A gente confortar nosso coração, principalmente no louvor. O louvor quebra o jugo e despedaça a lança. Muito... Eu adoro louvar, adoro, entendeu? Mas acontece quando se fala de culto racional, assim, nós temos que ter entendimento. Culto racional é o Espírito Santo que guia.
Isso. Entendeu? Não tem assim, costumes, né? Costumes de homens. Ó, tem que ser assim, começa assim, no meio é assim, termina assim. Claro, tudo tem que ser com ordem e decência. Mas por isso que tá lá em Romanos 12 fala do culto. Do culto racional, porque o culto racional tem que ter o quê? Raciocínio, tem que entrar na mente. Entendeu? Para poder a gente se transformar por ela, entender o negócio, entendeu? Presta atenção. Porque não adianta nada, um fala uma coisa, tu fala outra. Muitas das vezes, né, às vezes começa a pregar, fala em Jesus, daqui a pouco fala em Abraão. Isso aí. Aí fala em Adão, fala e depois em Sansão, e a gente fica assim sem entender. Porque se você fala, isso chama-se pregação. Quando eu fiz seminário, me ensinaram que isso quando fala que vai aqui, vai ali na Bíblia, mas tem que ter discernimento do Espírito para saber explicar, porque senão não adianta nada. As pessoas não... Quem está explicando fica enrolado, entendeu? E quem está ouvindo, entendeu? Não passa de ano. E o importante é o culto racional, temos que, entendeu? Tá entendendo o mistério? Porque chama-se culto, pregação expositiva. Quando eu estudei lá, fiz seminário lá, falam que isso é um culto expositivo, entendeu? Vários textos, entendeu? Mas esse culto expositivo é muito perigoso, porque eles começam a falar em Jesus, a aliança de Jesus, se for de Nazaré, está lá na lei. Falam de Malaquias, está na lei. Aí eles vão lá e falam em Adão, está no pacto da inocência. Aí depois eles vão lá no governo humano, né? Quando fala lá em Moisés. Entendeu? Porque, assim, sabemos que a humanidade foi, assim, guiada por dispensação. Uns falam dispensação, outros falam aliança. É a mesma coisa. Aí, sabemos que o que é dispensação? O que é alianças? É o modo do Criador governar a sua criatura, né? Tá entendendo, menino mistério? Mas aí quando aqui os filhinhos vai pregar para os outros ali, né, entendeu? Os pequenos cristos, porque nós somos pequenos cristos. Aí vai pregar, aí o que acontece? Aí não explica direito, porque fala em Jesus, que Jesus trouxe o quê? O pacto da graça. Entendeu? Aí ninguém entende se estão falando de Jesus de Nazaré, que é o histórico, se é o Jesus Cristo, entendeu? Que é o ressuscitado. Ninguém entende, eles vão lá e volta lá em Abraão, lá que aí Jesus não tinha vindo, entendeu? Prega, fala de Jesus aí, daqui a pouco manda abrir Malaquias, aí Malaquias foi 400 anos antes de Jesus, tá entendendo a salada? Meu Deus, então a gente precisa compreender, entendeu? Então esse vídeo que é rapidão, que eu abri, é pra gente, isso, pra gente entender o que é evangélico e o que é cristão. Nós somos cristãos, nós somos pequenos Cristo, né? Entendeu? Agora, evangélico, eu já fui... Às vezes me perguntavam o que eu falava assim, eu sou evangélica, porque eu faltava conhecimento, não entendia, entendeu? Evangelho não tem nada a ver com evangélico. Quem inventou o evangélico foi o homem. Os protestantes, aqueles que não quiseram ser católico, apostólico, romano, aí inventaram o evangélico. Isso. Tudo é um sistema, entendeu? Que no fundo é a mesma coisa, só mudaram o nome, entendeu? Padre virou pastor, aí outras coisas. Mas o nosso vídeo é só para isso, para a gente entender. Então eu vou falar um bocadinho só. Presta atenção, menino, pega a visão. A obra de Deus é ajudar os necessitados. Vamos ajudar, né?
Tá frio, vem um frio aí muito brabo. O que acontece? É sair, a obra de Deus é sair, vamos fazer sopa, vamos fazer alguma coisa, vamos perguntar o que as pessoas precisam, né? Vamos ser samaritano. Então não ser da Levi, aí sei o que hoje em dia tem muito fala até, eu sou levita. Se é levita, então tá no sacerdócio de Levi, tá antes da cruz. Entendeu? Então a obra de Deus é atender os necessitados. No verão aí, 40 graus, a gente botar água fresca na rua para os cachorros, os animais, né? Observar um ao outro nas suas necessidades, entendeu? Às vezes dar um abraço, dar atenção, que hoje em dia ninguém muito dá atenção ao outro. Isso é obra de Deus, entendeu? O resto é do tempo. Colossenses 1, versículo 13. Olha Cristo aqui, nós já vimos o tipo de Cristo. Agora, né? Cristo, o que ele fez? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Entendeu, menino? Então ele já redimiu, ele já resgatou. Em quem temos a remissão. Aí falam que ainda não, que você tem que fazer, que você tem que ter conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da tua posição espiritual. Porque muito se liga muito em título, hierarquia terrena, não importa. Nós temos, antes da hierarquia terrena, a gente tem que saber a nossa posição espiritual diante de Deus, porque é dele que vem o galardão é salário. A recompensa de quê? Né? Recompensa de ser um verdadeiro adorador, aleluia. Entendeu? Vou ficar por aqui, entendeu? Senão me empolgo, eu passo o dia inteiro aqui. Entendeu? Virou? Beijo no coração. E é assim, qualquer hora a gente entra assim, entendeu? Qualquer hora. Porque não precisamos, né, saber a nossa posição e andar nela, não somente no falar, mas no praticar. E o culto racional é isso, não tem regras terrenas. É obter conhecimento para compartilhar, para informar. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Beijo no coração e até o próximo vídeo.